A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e sua purificada família. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Espero que vocês estejam bem, se encontrem bem, com saúde, saudável, você e sua família. Né? Vamos, dentro desse mês sagrado do Ramadã, vamos gravar alguns vídeos que vai trazer um pouco sobre jurisprudência, sobre história, sobre ética e moral. Então, espero que vocês aproveitem esses vídeos que nós vamos fazer agora e vamos dar início ao nosso primeiro vídeo hoje. Estou aqui com o Sheikh Mahdi Alahi, nosso Sheikh do Centro Islâmico Imam Mahdi, aqui em São Paulo. Né? Já aproveito para fazer o convite aos irmãos que são de São Paulo e tenham vontade de conhecer o Centro Islâmico, venham sentar com a gente um dia, conversar sobre o Islã, tomar um chá, um café. E vocês são bem-vindos, estamos com as portas do Centro Islâmico abertas a todos, aqueles que têm dúvidas sobre o Islã, aqueles que são muçulmanos, mas ainda não frequentaram o Centro Islâmico, estão convidados a participar das nossas atividades no Centro Islâmico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh, tudo bem? Assalamu alaikum wa rahmatullahi, irmão querido. Eu espero que as pessoas, queridos irmãos, que vão assistir essa gravação, né, sejam bem e tenham dias cheios de espiritualidade, inshallah. Sheikh, esse mês do Ramadã, ele é um mês que traz a espiritualidade mais à tona, ou seja, deixa as pessoas com um nível de espiritualidade maior. Sim. Isso se deve, obviamente, né, como todos sabem, é o mês de Deus, é onde Deus nos convida a partilhar de suas bênçãos, né? E uma das coisas mais importantes que tem nesse mês e que nos ajuda nessa elevação espiritual é o jejum, Sheikh. O que é o jejum, Sheikh? Para definir, ou seja, oferecer uma definição sobre o jejum, simplesmente, segundo a jurisprudência islâmica, nós podemos dizer que o jejum seria evitar de comer e beber durante o dia. O ato, a ação de abster-se, né? Abster-se de alimentos, bebidas e relações sexuais. Isso seria jejum, segundo a jurisprudência. Mas tem outro sentido o jejum, que seria um autocontrole. Raiva, ódio, inimizade, né? Todos os pecados que o ser humano pode cometer. O jejum deve trazer uma proteção, né, para o ser humano, para não cometer esses pecados. Então, quer dizer, nós temos o jejum dividido em duas partes. A primeira parte, que é a parte mais material, digamos assim, que é você deixar de comer, deixar de beber, né? E temos uma parte mais espiritual, que é onde você não fica com raiva, você não fica fazendo fofoca dos outros, falando mal dos outros. Querendo ou não, Sheikh, então o que o senhor pode nos dizer é que se uma pessoa fez o jejum certinho, não comeu nada, não bebeu nada, desde quando começou o azan da oração da manhã até Maghrib, ou seja, até o crepúsculo, o pôr do sol, ela ficou certinho, não comeu nada, não bebeu nada, fez a oração certinha, mas dentro da jurisprudência ela está correta. Porém, se ela falou mal, brigou, olhou para uma cena ilícita, pode ser. Olhou para uma cena ilícita. Espiritualmente, isso é ruim. Temos um dito um dos imames que fala: geralmente as pessoas praticam o jejum da boca. Já vamos falar sobre, desculpe, jejum do estômago. Não come nada, não bebe nada, né? Mas a boca fofoca, mente, fala coisas erradas. O ouvido escuta coisas que não pode escutar. O olho olha para algo que não
pode olhar. Então, o jejum, como nós falamos, tem um significado amplo. Temos uma definição, podemos oferecer uma definição ampla, né? Abrangente, para o crente ter um autocontrole sobre ele mesmo, né? Não comete pecados, algo que Deus proibiu, algo que Deus deixou ilícito. Sim. Sheikh, e qual que é a sabedoria que tem por trás do jejum? Tanto na forma mais material, ou seja, que é não comer e não beber, quanto a parte mais espiritual também. Sabe, eu estava pesquisando sobre, tem livros, vários livros que foi escrito, só que ainda não temos um livro bem completo. Temos jejum no Islã, temos diversos livros, mas o livro que fala exatamente sobre a espiritualidade de jejum, a espiritualidade do mês de Ramadã, ainda eu não vi em português. Em persa, em árabe tem bastante, até mesmo em inglês também temos vários livros que só não entram na parte da jurisprudência, fala sobre a espiritualidade do jejum. Segundo esses ensinamentos que nós temos na religião islâmica sobre a sabedoria, sobre a filosofia, né, do jejum, em primeiro lugar, adquirir taqwa, ou seja, você ter, temor a Deus nos todos os momentos da sua vida, sentir a presença de Deus. Porque muita gente vive como se não estivesse Deus, né? Como não existisse Deus. Deus existe, tudo bem, não existe, tudo bem. Não faz nenhuma diferença para a vida dele. Jejum vai trazer isso para você. Esse sentimento da presença de Deus na sua vida. Outra questão que nós podemos explicar, proteção contra o fogo. Segundo uma das palavras do profeta Muhammad, ele apresentou o jejum como um escudo contra o fogo. Como se fosse, segundo o Corão Sagrado, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. O Corão Sagrado fala, não há ninguém que entra no inferno. Todo mundo entra no inferno. Mas tem, inshallah, que Deus facilita nosso caminho para o paraíso. Tem muita gente que fica e muita gente que será salvo dessa ponte. Nós acreditamos no Sirat, né? É uma ponte que está sobre o inferno. Quem passar já vai para o paraíso. Quem não, que Deus facilite nosso caminho. Mas jejum, segundo essa fala do profeta Muhammad, como se fosse um escudo. Como se fosse um escudo. Por que escudo? Temos uma outra palavra do profeta Muhammad que fala... Você viu, irmão, as chamas do fogo, né? Quando acende, tem chamas. Sim. Aqui no fogão não aparece muito. Não. Tem chamas azuis, não. Mas quando você acende fogo lá no deserto, na floresta. Cuidado, né? Sim. Tem chamas que às vezes fica muito perigoso, dá medo, né? Quando fica muito grande. Segundo alguns ensinamentos do profeta Muhammad, essas chamas do fogo funcionam como cordas para caçar os pecadores. Aqueles que estão atravessando da ponte, né? Essas chamas como se fosse uma corda, né? Que puxa para baixo. Puxa para baixo. E o jejum não deixa você cair. Jejum não deixa você cair. E outra questão, expiação dos pecados. Quando o ser humano comete pecado, tem que oferecer algo como expiação, sacrifício, né? Para que seja perdoado, né? Para que Deus perdoe o pecado dele. Uma vez você fala, astaghfirullah, oh Deus me perdoe. Deus perdoe. Mas às vezes nosso pecado é tão grande, nossa situação é tão grave, né? Nós precisamos nos sacrificar, né? Oferecer algo que é muito querido para Deus nos perdoar. Segundo uma fala do profeta Muhammad, jejum é uma das coisas. Funciona como uma expiação. Você oferece, olha Deus, pela sua ordem, eu sei que você ama jejum. Eu fiz isso para te agradar, então, por favor, aceita essa expiação, esse presente, né? Essa
sacrifício que eu estou fazendo para perdoar meus pecados. Outra questão, purificação do corpo. Temos um dito do profeta Muhammad que fala: لِكُلِّ شَيْءٍ zakat. Todas as coisas têm zakat, ou seja, a purificação, a caridade, algo que você dá para se livrar, algo que você dá para purificar. E a purificação do corpo é o jejum, tanto espiritualmente quanto materialmente. Aqui dá também para falar sobre os benefícios que o jejum vai trazer para o corpo. Segundo os cientistas, os médicos, né? Jejum seria um descanso para o estômago. Durante todo o ano, você, café da manhã, almoço, jantar, esse estômago precisa de descanso. Como o seu corpo precisa de descanso, pela noite você dorme, não consegue trabalhar direito. Se você não dormir, ou eu não dormir 1 dia, 2 dias, fica muito doente. Então, o jejum, segundo muitos ensinamentos que os médicos, a medicina islâmica também temos esse conceito que fala, seria um descanso para o estômago. Ajuda muito para equilibrar, né, o corpo humano, o sistema corporal. Ajuda bastante o coração. E temos algumas palavras, eu achei muito interessante, irmão, muito interessante. Porque as pessoas que fazem jejum acham que aumenta o estresse, a angústia. Mas segundo tem um artigo, quem sabe, talvez durante o Ramadã, com o irmão Jafar, vamos traduzir para o português e vamos fazer uma revisão. O escritor escreveu um livrinho, não é muito grande, sobre os benefícios que vai trazer para o corpo. Ele menciona jejum, é uma pesquisa, né? Não é uma coisa, eu acredito assim, é uma pesquisa científica. Ele fala, diminui a angústia, diminui o estresse, especialmente quando você quebra seu jejum. Seu estômago teve um descanso durante o dia, como o irmão querido mencionou, da madrugada, né? Por nascer do sol até o pôr do sol. Teve um descanso. E você come com pouca coisa, pouco a pouco você começa. Isso vai diminuir seu estresse, sua angústia. E bom que tem que dizer também aos irmãos que muitas pessoas fazem errado. No suhoor, comem muito. E na hora de quebrar o jejum, também comem muito. Isso aí é errado, porque o seu corpo, o seu estômago, ele está voltando a trabalhar. Tanto que tem um hadith do profeta que fala que a gente tem que quebrar o jejum com água morna e tâmara. Uma coisa doce. Mas o melhor seria a tâmara. Sim, naquela época a tâmara era a coisa mais deliciosa. Então, pode ver, a água morna. Por quê? Porque o seu corpo, o seu sistema digestivo, ele está todo adormecido. Isso. Ele está parado, praticamente. Então, se você já quebra comendo aquela comida cheia de gordura, com água gelada ou um refrigerante gelado, isso prejudica também a saúde do seu corpo. Você quer ganhar benefício para o seu corpo, acaba prejudicando. Acaba prejudicando. Então, nós temos que ter esse cuidado. Sheikh, o jejum, ele é algo que, dentro do Islã, as pessoas que atingiram a maioridade, né, as meninas e os meninos, os adultos, homens e mulheres, são obrigatórios o jejum. Sim. Mas existe pessoas que é permitido não fazer o jejum? Sim. Não é para todo mundo obrigatório esse jejum. Essa obrigatoriedade, né? Por exemplo, temos um grupo, vamos falar assim, tem algumas pessoas que não precisam jejuar, não é obrigatório para elas. Em primeiro lugar, os idosos, que não conseguem mais ficar sem água, não conseguem ficar mais sem comida, né? Esta pessoa, pela idade dele, já está idade avançada, ele pode quebrar seu jejum, pode continuar tranquilo, reza, faz coisas, outras práticas islâmicas, né, religiosas, mas o jejum vai dificultar muito a vida dele. Então, para os idosos, temos dois tipos dos idosos, segundo a jurisprudência. O idoso que não pode, o idoso que é muito difícil para ele.
Aquele que não sabe, eu já tenho certeza, tenho diabetes, outros problemas, não consigo, não posso ficar sem água em nem 2 horas. Como? Um dia inteiro, 13 horas, 14 horas, é impossível. Essa pessoa já tranquila, não precisa fazer jejum, não precisa fazer mais nada, não precisa repor, não precisa fazer nada. Mas para aquele que jejum para ele é difícil, tem uma expiação, kafara, expiação, né, podemos traduzir. Para cada dia que ele quebra seu jejum, ou seja, simplesmente não faz seu jejum, tem que alimentar um pobre muçulmano, por 750 gramas de pão. Pode ser pão francês, sim. Alimenta um pobre, né? Uma família, seu vizinho, qualquer pessoa que você conhece e aceita essa caridade. Por cada dia, 750 gramas. Outro grupo. A mulher gestante, grávida, não precisa jejuar. E a mulher que amamenta seu filho. Está amamentando seu filho, seu nenê também não precisa jejuar. Os dois, como nós falamos, para cada dia que não realizou o jejum, quebrou seu jejum, sim, tem que repor para gestante e lactante, né? Aquele que dá leite, amamenta, né? Para cada dia que ela não fez jejum, tem que repor o mesmo dia, por exemplo, 20 dias ela não fez. Depois do Ramadã, o dia que é mais tranquilo para ela, né? Quando crescer seu filho, vai jejuar aquele 20 dias, 15 dias. Não precisa ficar todo dia, um dia assim, depois outro, uma semana inteira, 10 dias, como chama, um por outro. Pode, por exemplo, fazer um jejum durante um dia durante a semana. Na outra semana faz mais na outra semana faz mais um. E para cada dia também tem que pagar ou alimentar os pobres por dia 750 gramas de pão. E outra coisa que seria viajante, aquele que... Tem uma questão ainda, Sheikh, antes do viajante, desculpe. Dentro do Islã, né, tem uma parte da jurisprudência que a mulher, todo mês no período menstrual, ela não pode rezar. Sim. Ela tem que fazer depois. Repor essas orações do período menstrual, sim? Não precisa repor as orações. O que precisa repor? Jejum. Jejum. Sim. Mas no período menstrual também funciona a mesma coisa. Sim. Menstruou, tem que deixar o jejum. Não, tem outra parte que a gente fala assim, tá verdade, o que deixa inválido o jejum, não pode, deve quebrar. Deve quebrar. Sim. E sobre, como o senhor estava falando, sobre a questão dos viajantes. Como fica um viajante que tem que deixar sua cidade natal para outro destino? Outro grupo seria viajante. Viajante é aquele que sai da sua cidade natal, né, para outra cidade, e quando chega para seu destino, não quer ficar mais de 10 dias. Se ele quer ficar mais de 10 dias, por exemplo, eu vou viajar para Rio, mas vou ficar, não sei, 15 dias em Rio. Você jejua, tranquilo. Normal. Mas se você quer ficar uma semana, menos de 10 dias, você tem que quebrar seu jejum. É obrigatório quebrar? Obrigatório. Obrigatório. Não pode, não deve jejuar. É proibido jejuar. Hoje, viajante, é proibido jejuar. Mas a pergunta é, por exemplo, eu estou saindo daqui da minha casa e vou para o Rio de Janeiro. Vou ficar 5 dias no Rio de Janeiro. Sim. Eu posso, já nesse dia que eu vou sair em viagem, dentro da minha casa, já quebrar o jejum ou não? Tem que passar os 24 quilômetros? Sim, tem que passar. Olha, quando você... tem uma, como chama, hadd shar'i, o limite legal, o limite, vamos falar assim, segundo a jurisprudência islâmica, quando você não vê mais as coisas da cidade, você já está na estrada, né? Você pode quebrar jejum, ou seja, deve quebrar seu jejum. Mas, se você começou sua viagem depois do meio-dia, agora a oração do meio-dia, 12h30, né? Quase mais ou menos assim. Depois de 12h30, quando você viajou, não pode quebrar. Você tem que completar seu jejum do dia que você está.
Mas se você vai fazer sua viagem antes do meio-dia, durante o caminho, você deve quebrar seu jejum. Um copinho de água, né? Uma outra coisa, a questão de doente. Doente é bem como idoso. Aquele que não pode, tudo bem, não precisa fazer nada. Depois tem que repor, uma diferença com o idoso. Mas para aquele que é difícil, ainda tem que repor e pagar aqueles 750 gramas de pão. Uma pergunta, é sempre de pão ou pode ser 750 gramas de outra coisa? Por exemplo, arroz. Pode ser. Pode ser arroz também. Sim. Mutnun min at-ta'am. Mutnun min at-ta'am, quase um prato de comida, né? Mas o prato de comida não é o significado desse mesmo prato, né? Uma refeição. Geralmente, pão é o lugar mais fundamental, tem um lugar mais fundamental da comida, né, do ser humano. Por isso, mais de 750 gramas de pão, né, qualquer tipo de pão, já é uma refeição. Já é considerado. Isso seria o mínimo, né? Tudo bem, se alguém conseguir, se alguém pode dar uma comida completa, já é perfeito, né? Um prato de comida bem feita, né? Não sei, arroz e feijão, alguma coisa que geralmente as pessoas se alimentam. Pode ser também. Mas o mínimo que nós falamos seria o mínimo, né? 750 gramas de pão. E uma outra questão que o irmão queria falar sobre que é um assunto muito importante. Por que o mês de Ramadã é tão importante? Deve, irmãos queridos, pensar por que o mês de Ramadã para os muçulmanos é tão sagrado, é tão, lembrado, é tão esperado, né? Sim. Ramadã já finaliza, acaba, e as pessoas ainda esperam chegar o próximo mês de Ramadã para ao ano que vem. Temos 3 coisas que são muito importantes para conhecer a questão do mês de Ramadã. Em primeiro lugar, a revelação do Alcorão Sagrado aconteceu nesse mês. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês de Ramadã, o qual foi revelado o Alcorão Sagrado. Para conhecer a revelação do Alcorão Sagrado, nós podemos deixar essa explicação. O Alcorão Sagrado teve 2 tipos de revelações. Uma revelação iluminada, ou seja, por completa, que foi revelado no mês de Ramadã para o coração do profeta Muhammad, né? Depois de ser considerado mensageiro de Deus, profeta de Deus, depois da sua designação. E durante 23 anos ele recebeu versículos por versículos o Alcorão Sagrado até que completou esse livro sagrado dos muçulmanos. Então, a primeira coisa, o primeiro segredo, vamos falar assim, do mês de Ramadã seria a revelação do Alcorão Sagrado. A revelação do Alcorão Sagrado que deu honra, né? Deu essa nobreza, essa virtude, essa dignidade para o mês de Ramadã. Outra questão, o jejum. Deus prescreveu o jejum no mês de Ramadã. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Foi prescrito para vocês, ou para vós, né, de uma forma informal, jejum. Quando? Onde? No mês de Ramadã. Como foi prescrito para outros povos, para outras nações. Só que aqui cabe fazer uma pergunta, cabe fazer uma explicação, né? Nas outras religiões tem jejum. Hoje em dia, entre os judeus, tem cristãos também, tem católicos, evangélicos. Mas a forma de jejum no Islã é um pouco diferente, né? No Islã, como nós explicamos, você tem que evitar qualquer tipo de comida, todas as bebidas. Relações sexuais, que aqui cabe falar, relação sexual, de uma forma geral, não é bem vista durante o mês de Ramadã, mas caso uma pessoa, o marido e a mulher, ficam juntos e acontece penetração, né? Penetração. Isso invalida o jejum. Isso invalida o jejum. Então, o jejum seria um dos segredos, né,
do mês de Ramadã, que deixa esse mês tão respeitado, tão esperado pelos muçulmanos. Outra questão seria a noite do decreto. Inshallah, nas próximas gravações falamos muito mais detalhado sobre a noite do decreto, uma noite que geralmente os sábios consideram dia, na verdade, a noite 23 do mês de Ramadã, a noite mais sagrada desse mês, onde Deus determina todos os assuntos, né? Decreta todas as ordens. E então, muito recomendado, temos muitos ensinamentos, os muçulmanos tem que estar em vigília, né? Estando, fazendo as orações, lendo o Alcorão Sagrado, né? Fazendo caridade, né? Fazer muita coisa boa, né? As boas obras, para que Deus determine, né? Uma ordem, um assunto muito espiritual para nós nessa noite. Uma outra coisa, o sustento será dividido nessa noite. Sim. Durante o ano, Sheikh Mahdi recebe quantos? R$1.000. Decreta Deus nessa noite. E depende da sabedoria de Deus, né? E assim mesmo. Uma coisa interessante também, só por questão de curiosidade, existem narrações que fala que todas as revelações também foram feitas no mês sagrado do Ramadã. Tanto a Torá quanto o Evangelho também. Existem narrações que dizem que foram reveladas também nesse mês. Ou seja, de Davi. Esse mês realmente é o mês de Deus, não é somente para os muçulmanos. Ele é porque para ele é especial. O porquê, como o Sheikh disse, uma coisa da sabedoria dele. Nós não sabemos, a gente não tem como saber o porquê, mas que foram feitas todas as revelações também nesse mês. Esse é um ponto de curiosidade. Uma ligação muito forte com a revelação, né? A mensagem que diz. Então, o que é mais importante, vale lembrar somente para finalizar essa história, que uma vez o profeta estava na casa de uma das suas mulheres, uma das esposas, e a mulher do profeta Muhammad não é infalível. Estava falando mal sobre outros, fofocando, né? O profeta ofereceu para ela um copo de água. Pega, toma essa água. E a mulher falou para o profeta: mensageiro de Deus, mensageiro de Allah, eu estou em jejum, né? Eu tenho jejum, não posso quebrar, não posso comer nada. Então o profeta falou: como você está em jejum enquanto você fofoca outra pessoa? É muito interessante, tem uma narração que fala, o profeta mandou abrir a boca dele, tirou um pedaço do carne, mostrou para ela, né? Quer dizer, o profeta mostrou a realidade da fofoca. Isso também está ligado no Alcorão Sagrado, né? Onde Deus fala: "La yaqtab ba'dukum ba'd." Não fofoca o outro. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumu." De vocês gosta de comer carne, né? Carniça, cadáver, né? Carne do cadáver de um morto. Todo mundo não gosta. Não, todo mundo desgosta, fakarihtumu. Vocês não gostam, isso odeiam. E a apresentação, ou seja, quando Deus quer materializar a fofoca para nós tirar um sentido, conhecer um pouco sobre esse assunto, fala fofoca como se fosse você está comendo um pedaço de carne de um morto. Então, como o irmão querido no começo falou, jejum tanto materialmente tem um sentido, mas tem um sentido muito maior, muito mais abrangente espiritualmente, né? Quando você está em jejum, não pode mais olhar para cenas ilícitas, você não pode mais escutar coisas que ilícitas segundo a religião islâmica, algumas músicas que é considerado haram, considerado ilícito. Você não pode falar qualquer coisa que você falava antes, né? E inshallah que Deus nos dê essa oportunidade de fazer um jejum perfeito, tanto material quanto espiritualmente, que assim seja.
Então, irmãos, vamos ficar por aqui com o nosso vídeo de hoje e espero que vocês aproveitem esses vídeos que nós vamos publicar nas nossas páginas, nossas redes sociais, que vocês compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, para que possam entender um pouco do que é o Islã, do que o Islã prega, né? E assim possamos tirar um pouco desse preconceito que ainda existe, né, com os muçulmanos, e que, quem sabe, até um familiar seu vendo uns vídeos desse tenha vontade de conhecer mais a religião e se tornar um muçulmano, né? Isso é possível também. Então, espero que vocês também ajudem aí nessa divulgação. Qualquer dúvida que vocês tenham, pergunta, né, podem deixar nos comentários dos vídeos ou até mesmo o inbox, né, no privado, caso você tenha vergonha de se expor ali no comentário, manda pra gente no privado que a gente vai estar respondendo vocês, tanto no Facebook como no Instagram também, né? E não esqueça de curtir nossas redes sociais, né, compartilhar, comentar, que nós vamos estar fazendo mais vídeos para vocês, inshallah, que vocês tenham um bom Ramadã, cheio de bênçãos, e não esqueça de nós na duá de vocês, na súplica de vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.